Oi, pessoal que está ligado aqui com a gente na Band News FM. Eu vou conversar agora com o Alessandro Valente, que é cofundador do Brazilian iGaming Summit, a feira que a gente está acompanhando aqui no Transamérica Expo Center. Uma feira, Alessandro, que dobrou de tamanho com relação ao ano anterior e tem mais de 260 expositores, ou seja, só cresce a cada temporada. Eu acho que entre expositores e patrocinadores já passou de 300. Mas cresce porque o Brasil precisa desse crescimento, a indústria agora é regulamentada. Então agora as regras são mais claras. Claro que existem desafios, como em qualquer indústria que é recém regulada, né? Mas a gente está crescendo porque o Brasil tem potencial. Você sentiu mudança de comportamento das empresas, uma outra visão? Como é que foi desde a regulamentação? É desafiador, né? Porque imagina você que não tinha regra e você fazia mais ou menos o que queria e não havia punição e nada, e agora tem. Agora, pensa no seguinte, o apostador, ele tem respaldo. Antes não. Então tem muita coisa que está aí caminhando para se adaptar, mas está dando tudo certo, por enquanto. O secretário Regis Dudena está aqui hoje no evento, vai palestrar inclusive, virá todos os dias. Ele, a equipe dele, para tirar dúvidas, para de repente trazer um pouco mais de informação para aqueles que estão ainda meio perdidos, né? Então, veja que um evento desse contribui muito, né? E a gente está falando muito desse lado da empresa, né? Mas você citou o lado do consumidor, que tem agora um pouco mais de segurança. Com a sua experiência no ramo, no mercado, como é que você tem sentido também esse olhar do apostador com relação a esse novo modelo? Tem alguns pontos relacionados ao consumidor que é importante frisar. Primeiro, a proteção, como eu bem disse, que infelizmente não tínhamos e agora passamos a ter. E o outro lado, que para mim é muito importante também, é o jogo responsável. Porque o jogo é jogo. Não tem esse negócio de jogo é diversão, não. O jogo pode ser divertido, contanto que jogado ou apostado com moderação. Assim como a cerveja, como o tabaco e outras coisas. Se bem que o tabaco eu diria que não tanto. Mas é importante frisar que o jogo responsável, quando você não abusa, ele não afeta a sociedade, não afeta a família. Ele não tem problema nenhum que vai causar. Mas tem que ser com moderação. Como vocês pensaram nos painéis para a feira neste ano, os temas a serem abordados, como que foi o estudo? São algumas pautas, né? Eu diria que tem duas aí que são bastante importantes. A primeira delas é o jogo responsável, a comunicação, enfim, o pós-regulamentação. Como que a gente vai lidar? Como que a indústria vai lidar com isso? E a segunda grande pauta aí que a gente vai defender, já tem falado, é o jogo físico. Os cassinos resorts, cassinos urbanos, esses cassinos que a gente só vê lá fora, Las Vegas, Mônaco, etc. e tal, Uruguai, nossos vizinhos todos têm. Então, isso agora também é uma das maiores pautas que a gente vai defender. A indústria vai pegar em cima para que isso seja legalizado, regulamentado e que gere imposto, emprego. Imagina quanto imposto, quanto emprego vai gerar. Uma coisa dessa é absurda. Te dou um exemplo, 20% da receita de Las Vegas é do jogo. Os outros 80%, aproximadamente, né? Vem da gastronomia, do turismo, dos espetáculos, né? Então é isso, o jogo traz muita coisa positiva para o país, com responsabilidade. A pressão por regulamentação de cassinos, você sente que ela está maior agora e que também há um olhar um pouco mais aberto, especialmente depois da regulamentação das apostas? Claro, porque começa a desmistificar. Nós tivemos 80 anos de proibição, 80 mais de 80, né, de proibição no Brasil do jogo. Isso criou um tabu a respeito do... Tanto que a gente chama ainda de jogo de azar, enquanto em Portugal chamam de jogos de fortuna. E outros lugares, Games of Chance. Então nós temos aqui um tabu para ser quebrado, que aí está começando a diluir, mas não é tão fácil. E eu ouvi, já passeando aqui pela feira, gente falando em espanhol, falando em inglês, falando em... Ou seja, é uma feira que atrai interessados do mundo todo. Como é que você tem recebido essas pessoas? O que tem ouvido dessas pessoas também? Como o mercado brasileiro hoje, eu diria que já está entre o top 3, top 5, é a bola da vez. Porque os mercados mais consolidados e mais antigos, é muito difícil você entrar e fazer alguma coisa que dê um sucesso com baixo investimento. Estes empresários estão vindo aqui porque eles têm muito a contribuir.
tecnologia, conhecimento. Então, por exemplo, hoje eu estive conversando com o pessoal da Finlândia, e eles têm um modelo até bem interessante de regulamentação, e que pode, de repente, contribuir com um ponto ou outro para o nosso sistema, que cada vez mais vai se aprimorando. A gente conversou aqui na Band News FM com o Alessandro Valente, que é o cofundador aqui do Brazilian iGaming Summit. Muito obrigada por falar com a gente e boa feira. Muito obrigado, graças a vocês aí, cada vez maior o evento como esse, a Band sempre com a gente. Obrigado.